meus queridos irmãos, queridas irmãs. Nesta noite santa, vamos, nesta reflexão, tentar entender, em primeiro lugar, o que é que nós estamos fazendo aqui e por que esta liturgia é tão diferente daquela liturgia que nós estamos acostumados. Depois vamos tentar tirar da riqueza desta liturgia algo que nos ajude a viver bem a nossa vida cristã. Então vamos lá. Primeiro entender por que esta é uma noite de vigília, a vigília pascal. Então, atentos à cronologia dos fatos. Jesus morreu por volta das 3 da tarde. E então começou a corrida de José de Arimateia, Nicodemos e os outros discípulos para retirar Jesus da cruz e sepultá-lo. E isso deveria ser feito antes que a primeira estrela surgisse no céu. Lembra da Quinta-feira Santa, quando eu expliquei como é que os dias são contados pelos judeus? Então, naquele primeiro dia, eles tinham pouco mais de 3 horas, mais ou menos, para conseguir o corpo de Jesus, tirá-lo da cruz e fazer os ritos próprios, as cerimônias próprias e sepultá-lo antes que a primeira estrela aparecesse no céu. Por quê? Porque aquele sábado, como nós ouvimos no Evangelho de ontem, era um dia solene, era o grande sábado. Então, o que é que os discípulos fizeram? Correria, tiraram Jesus da cruz. Então não é como o sermão do descendimento que a gente gasta tempo refletindo. Coisa foi feita com pressa. Tiraram Jesus da cruz, envolveram o seu corpo com os aromas dos lençóis e colocaram no túmulo que já estava ali perto mesmo. Para quê? Para concluir logo o sepultamento antes que começasse o sábado com a primeira estrela do céu. Passa o sábado, e todos nós sabemos que os judeus mais praticantes, aqueles mais rigorosos, não fazem nenhum tipo de trabalho no sábado. Nós ouvimos isso diversas vezes no Evangelho, não é verdade? Então passa o sábado é solene. Naquele tempo não tinha luz elétrica. Então era necessário esperar a aurora do domingo para voltar ao túmulo. Fazer que coisa? Terminar os ritos de sepultamento. Jesus foi sepultado às pressas. Quando começa a amanhecer o dia, as mulheres vão para o túmulo. Isso nos diz o evangelista São Marcos com mais clareza. Elas vão correndo ao túmulo com mais aromas para terminar o rito de sepultamento. Então, meus irmãos, as mulheres não são assim, as discípulas do Senhor, um tanto quanto não estão fora de si e foram ao túmulo para chorar. Elas foram para terminar o rito de sepultamento. Tanto que o evangelista São Marcos diz assim, que elas pelo caminho iam pensando: quem é que vai rolar a pedra para a gente conseguir entrar no túmulo? E meus irmãos e minhas irmãs, quando elas chegam no túmulo, Jesus está ressuscitado. Ele não está mais morto, mas está vivo. E não que ele tenha voltado a esta vida, ele entrou na vida eterna. Ele saiu da morte, rompendo a barreira da morte, para o lado da eternidade, não voltando simplesmente a esta vida, como fizeram com Lázaro, que nós ouvimos o Evangelho há 2 semanas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em algum momento da noite,
Jesus ressuscitou. Mas nós não sabemos exatamente que horas isto aconteceu. Então os cristãos, desde os tempos mais antigos, ainda no século I, se reuniam nesta noite para ficar em oração. E portanto ficavam rezando a noite inteira, porque em algum momento da noite Jesus ressuscitou. É isso que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos. Nós estamos numa vigília de oração. Por disposições da liturgia da nossa diocese, nós não estamos fazendo toda a vigília pascal. Se nós fôssemos fazer toda a vigília, nós teríamos ainda mais 4 leituras para ouvir. Então, percebe que é uma vigília, é para ficar acordado a noite toda. A gente ouve a palavra de Deus, canta salmo e reza. Ouve a palavra de Deus, canta salmo e reza. E assim a noite vai passando, porque em algum momento desta noite santa o Senhor ressuscitou. Nós vamos ficar aqui um pouco mais de 2 horas, provavelmente. Mas é a nossa vigília. É noite. E nesta noite o Senhor ressuscitou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta é a grande alegria desta noite. E por isso que a vigília é composta de 4 partes. O rito do fogo, ou o rito da luz, que abriu a celebração. O rito da palavra, depois o rito do batismo e a liturgia eucarística, que conclui a liturgia desta noite. E meus irmãos e minhas irmãs, então atenção. O seu coração hoje pode estar cheio de alegria, mas pode ser que não seja a alegria do ressuscitado. Então nós de fato precisamos fazer o exercício que esta liturgia está nos propondo. Ou seja, reconhecer a ação de Deus na nossa vida para, renovando as promessas do batismo, começar a viver uma vida nova. Caiu, gente. Só para mim não tem problema. Nós estamos aqui, repito, porque isso aqui é importante, para reconhecer a ação de Deus na nossa vida e assim, renovando as promessas do nosso batismo, começar a viver uma vida nova. Qual que é o risco? O risco é que, terminando hoje o tempo de jejum, de abstinência, dos exercícios quaresmais, a gente volte a ficar pior do que a gente estava na quarta-feira de cinzas. E isso não é fácil. Isso não é vida nova, isso é vida velha. Então, se você está feliz porque ficou 40 dias sem comer não sei o que, ou sem beber não sei o que lá, e hoje pretende encher, desculpa a palavra, encher o pandu e ficar embriagado, isso não é Páscoa. Isso é voltar para a vida velha, é voltar para o Egito. Não é isso que o Senhor quer. Então, se você está com essa alegria no seu coração, o que você tem no seu coração é a alegria porta do carnaval. Mas não é entre os porcos que nós somos chamados a viver. Nós somos chamados a viver uma vida nova. Então, filho pródigo, volta para casa, porque aí só tem comida de porcos. É preciso voltar para a casa do Pai. E essa é a vida nova, porque, repito, Jesus não voltou para essa vida, Ele entrou na eternidade, Ele entrou na casa do Pai e quer nos levar consigo. Mas para isso nós precisamos reconhecer que Deus tem agido por nós.
como nós ouvimos na segunda leitura, Deus tem lutado por nós. E meus irmãos e minhas irmãs, as 4 leituras que nós ouvimos têm a ver com isso. Na primeira leitura, nós fomos lembrados de que Deus nos criou. E que extraordinário é o dom da vida. Ninguém de nós pediu para nascer, não é verdade? E às vezes a gente já, com aquelas crises de adolescente, jogou isso na cara da nossa mãe, do nosso pai. Eu não pedi para nascer. Exato. Nós não pedimos para existir. E Deus quis que nós existíssemos. Meu irmão, minha irmã, já pensou quanta gente melhor do que eu e você poderia ter nascido daquele ato de intimidade que os nossos pais tiveram? Mas essas outras pessoas não nasceram. Quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você, porque Deus nos amou, Ele nos criou, Ele nos escolheu para que nós tivéssemos vida. Nós muito bem poderíamos não existir. E eu vou lhes poupar dos detalhes, porque tem criança na Assembleia, vocês estão entendendo? Mas quantas oportunidades existiram naquela noite de que outras pessoas nascessem, e nascemos nós, porque Deus nos quis, nos amou. Mas Ele não só nos quis como quis qualquer pessoa desse mundo. Ele nos deu a graça de atravessar o Mar Vermelho, ou seja, nós fomos batizados. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem 7 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão são os católicos. Ou seja, você teve 6 chances de não conhecer o Deus vivo e verdadeiro e estar perdido sem saber que Deus te ama. Mas Ele te fez católico, te colocou dentro da igreja, através do batismo. E a maioria de nós, meus irmãos, deixa o cachorro. Já que ele entrou, deixa, o melhor é ele ficasse para fora. Falei para o Padre Rafael, o senhor precisa criar a pastoral dos cachorros, para não deixar os cachorros entrar na igreja. Não sei se ele vai ouvir a minha sugestão, mas já que ele entrou, deixa o cachorro, presta atenção em mim. Eu estava dizendo da maravilha, meus irmãos, que é nós sermos batizados. Era muito mais fácil nós não sermos católicos do que nós sermos católicos. E o Senhor nos deu esta graça. Nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos fé. Meus irmãos, isso não é pouca coisa. Nós ouvimos no canto que abriu essa celebração de que nos adiantaria ter nascido se nós não conhecêssemos o Salvador. Então, meus irmãos, Deus nos deu essa graça, a graça de ter fé, de pertencer à sua igreja, ao seu povo. Isso não é pouca coisa, meus irmãos. E mais que isso, é a terceira leitura. Ele nos chamou para si, ou seja, Ele nos deu uma vocação. Que maravilha, meus irmãos, é saber que Deus conta conosco para realizar a sua obra. Ele não precisa de nós, mas mesmo não precisando, porque Deus é Deus. Se eu deixar de existir, Deus continua sendo Deus igual. Mas Ele nos chamou para colaborar com a obra da sua salvação. Chamou a mim, chamou ao José para a vida consagrada e o ministério, mas te chamou, você que já se casou, para a vida matrimonial, para viver na igreja doméstica que é a sua casa. Meus irmãos, não é pouca coisa ter uma família. E se
você está conseguindo, pela graça de Deus, manter a sua família unida em Deus, isso daqui é algo extraordinário, que coisa maravilhosa. E Deus conta com você para que as novas gerações também creiam, também sejam batizados. E por fim, meus irmãos, é a quarta leitura de hoje. O Senhor nos chama a viver fora do pecado. Ele diz, através do apóstolo Paulo: assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor não nos chamou só para fazer certas coisas. Ele nos chamou para ser santos. É a santidade que o Senhor está nos chamando nesta noite. E meus irmãos e minhas irmãs, atenção para isso. A santidade não é algo que nós fazemos por nós mesmos, embora nós tenhamos que nos esforçar muito para corresponder à vontade de Deus. A santidade é Ele, Jesus Cristo, vivendo em nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, nós vemos Cristo vivendo nela. Quando nós olhamos São Sebastião, nós vemos Cristo vivendo nele. Quando nós olhamos, pense o seu santo de devoção. Um dos meus santos de devoção é São Pio de Pietrelcina. Você olha para São Pio e vê quem? Vê Cristo vivendo nele. Meu irmão e minha irmã, Páscoa significa que Deus quer viver, Jesus Cristo quer viver em você. Ele quer tomar a sua vida para si, Ele quer colocar os traços do seu rosto em si. Ele quer que você viva a vida dele. Nesse mundo, essa vida se chama santidade, e no mundo futuro chama céu, o reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, repito, nós precisamos reconhecer que Deus tem cuidado de nós e abrir o nosso coração para que Ele faça aquilo que vai fazer, se você e eu pararmos de atrapalhá-lo. Ou seja, Ele vai nos fazer os santos que Ele quer que nós sejamos. Mas Ele não vai fazer isso contra a nossa vontade. Ou nós queremos, ou então Ele não vai fazer. Porque Deus é gentil. Ele chama, Ele propõe, Ele na cruz atrai, mas não impõe, não rompe as barreiras. Ele espera a nossa colaboração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que está em nossas mãos esta noite é o que é que nós queremos para nós. Porque se nós quisermos sair daqui e continuar a mesma coisa que nós éramos antes, o Senhor vai nos deixar. Mas se nós quisermos sair daqui hoje, cheios de alegria, nós poderemos testemunhar às pessoas que não vieram hoje, mas que estarão conosco na ceia que nós vamos fazer, na festa que nós vamos fazer, testemunhar qual é o motivo dessa festa. O motivo é: a morte não tem a palavra final. Ele ressuscitou. E, portanto, eu não estou condenado. Eu posso viver nele. E para viver nele, eu preciso querer viver para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos então pedir ao Espírito Santo esse socorro. Se quer rezar, ajuste os seus olhos, baixe a sua cabeça. Mas peça que o Espírito Santo hoje a graça de querer. São José Maria Escrivá rezava a Deus e assim: dá-me o querer, Jesus. Então peça hoje ao Espírito Santo: dá-me querer ser santo de verdade, custe o que custar, Senhor Jesus. Divino Espírito Santo, abra o meu coração e torne-me semelhante ao Senhor, porque não quero mais viver a vida do passado, quero viver a vida nova que o Senhor nos concedeu com a sua ressurreição. Com as suas palavras,
Reze com o Espírito Santo, peça as graças que são necessárias e confie nele, porque com certeza ele ajudará. Vou pedir agora que os responsáveis pela igreja desliguem um pouquinho os ventiladores. E as pessoas aqui, os ministros, os leitores aqui no primeiro banco, venham até